creio que este é um tempo onde Deus está dando a oportunidade à igreja e a muitos para despertar para as Escrituras e para os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus disse: meu povo perece por não conhecer as Escrituras. É nosso dever examinar as Escrituras e ter comunhão com o Espírito para que dele testifique toda a verdade. Em 1 Timóteo 4, nos diz sobre a predição da apostasia. Diz assim: mas o Espírito diz expressadamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Esta predição já se cumpre nos dias de hoje. A apostasia é apartar dos conceitos da fé, é apartar da doutrina de Jesus Cristo para poder seguir novos ensinos distintos ao que Jesus nos deixou escrito na sua palavra. Aí um refrão interessante que diz assim: Satanás se move no terreno da ignorância. Quanto mais ele se vê um povo ignorante da palavra de Deus, mais ele se move com a apostasia e com seus enganos. De uma coisa eu tenho certeza, e sou certa disso, que os verdadeiros evangélicos e conhecedores de Cristo não se desviam da verdade. Hoje, meus queridos, nós vemos que as igrejas evangélicas fazem muito ruído, muito movimentos, e uma nova linguagem que não tem nada a ver com as escrituras e ensinamentos de Jesus. Uma nova linguagem que o único que há feito é deixar um povo limitado da presença de Deus e sem conhecimento. Hoje vemos que muitos se há nombrados a si mesmo como pastores, missionários, evangelistas, profetas e até mesmo apóstolos. E com isto, a única coisa que tem feito é contaminar o evangelho, contaminar as escrituras. A apostasia já se encontra nas igrejas de hoje. Quantas igrejas já se converteram seus altares em circos, onde as pessoas vão para rir e se sentir acomodadas, ficam e se sentem como loucos? Já se vê até personagens como Chapolin, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. E isto eles, a chamado de um novo tempo, um novo avivamento e um mover do Espírito Santo. Isto é uma desordem que não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Isto nunca foi uma manifestação de Deus. Que tristeza tão grande poder chegar a este tempo, meus queridos, e ver tais barbaridades e aguentar ouvir estes pastores dizer que um novo tempo, que é um novo tempo, e que o Espírito Santo está movendo nas igrejas, quanta apostasia e engano. Tão baixo a chegada dessas igrejas e o nível espiritual dessas pessoas a ponto de ridicularizar a si mesmo e aos demais que estão ali presentes. E se dizem, ainda com orgulho, sou ungido de Deus. Vemos muitos assim. A apostasia tem apoderado de tal forma dessas congregações que as pessoas já se vê como uma coisa normal. Se você ver que na igreja que você congrega, que estão predicando e fazendo tais atos que não tem nada a ver com o evangelho e a doutrina de Cristo, se você permanece neste lugar, você se faz cúmplice dessa desordem, desta apostasia e desta loucura. Muitos criticam, muitos que estão ali dentro criticam, comentam uns com os outros, estão vendo
que essas pessoas estão fazendo mal, mas ainda assim continuam frequentando este tipo de lugar. Lhe pergunto, por que seguem aí? O que estão fazendo vocês neste lugar? Pergunto, o que vocês vão fazer em um lugar onde a apostasia é livre? É que eu não entendo. Jesus disse que nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados, potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Está em Efésios 6, versículo 12. Estamos vivendo tempos escuros e difíceis. As igrejas, quanto mais bonita por fora, mais demônio tem por dentro. Para nós que somos evangélicos e discípulos de Jesus, é evidente o que está acontecendo hoje nestas igrejas. Podemos observar como crescem esse tipo de cultos e seitas proclamando o nome de Cristo, mas que em realidade não são. Essas supostamente chamadas igrejas evangélicas usam métodos para cautivar as pessoas. E cautiva também multidões de pessoas para serem induzidas a seguir seus enganos e suas falsas doutrinas. Grupos de seitas que têm sua base depositada no ensino da apostasia. A palavra amor, misericórdia e arrependimento foi mudada para apostasia, pastores e falsos profetas. Meus queridos, quando nós reunimos em nome de Deus, seja onde for, há que prestar uma referência. Por muitas vezes as pessoas se deixam dominar por suas próprias ambições, as quais agradam seus olhos, e isto aos olhos de Deus é um grande pecado. Portanto, se você está fazendo parte disso, você também é cúmplice do pecado. Já não compartem de Cristo. Onde está Cristo? Onde está Jesus em essas mensagens? Não se encontra. Porque hoje a mensagem que sai destas pessoas são mensagens que proclamam o mundo da carne e não do espírito. Estão comprometendo ao evangelho a ser uma blasfêmia. Cristo, meus queridos, devem ser o centro da palavra. Se tiramos a Jesus da palavra, o que passamos a ver e sentir é isto: mensagens que edificam a carne. Há que tomar cuidado dessas congregações, desses pastores que só te falam de mensagens que edificam a carne. E para Deus, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Está em Romanos 8, versículo 6. Há que vigiar dessas congregações. Devem saber que em 2 de Timóteo 3, diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Diz a palavra do Senhor. Afasta-se. Devemos apartar desse tipo de gente, desse tipo de pessoas que só sabem contaminar o Evangelho de Cristo. Cada discípulo de Jesus
que recebeu o seu chamado e a sua unção, tem em suas mãos o poder de continuar trabalhando para o verdadeiro evangelho, para o verdadeiro reino de Deus, para que ele se estenda. Cada discípulo de Cristo tem que manter a doutrina verdadeira atada em seu coração e mantendo como um bom soldado de Cristo, porque é nosso dever. Atados com a armadura de Deus também é necessário. As igrejas, meus queridos, já não atoleram a santa doutrina de Cristo, porque já não comparte outra coisa a não ser a doutrina da carne. É muito triste o que a gente está vendo nos dias de hoje. É muito triste porque a gente vê que, infelizmente, é tanta barbaridade que nós ficamos indignados. Na internet, eu vi uma mulher que se diz ser bispa, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono. Esta mulher, meus queridos, se sentou em um trono e fez com que todas as pessoas colocassem as mãos e beijassem os seus pés e deixassem suas ofertas sobre seus pés. Incrível! Como uma mulher, se dizendo ser bispa, permitiu ser deixada levar pela sua concupiscência, pela concupiscência da sua carne. Mas o pior de tudo que eu observei foi aquelas humildes pessoas que se deixaram ser levadas e seguidas por essas obras de Satanás. Pessoas que deixavam ofertas que nem poderia dar, mas davam porque eram controladas mentalmente pelas obras de Satanás. Incrível como tem gente que se deixa ser levado por esse tipo de ação. As pessoas vão às igrejas para ouvir somente aquilo que convém e atrai seus desejos. E com isso são enganadas e manipuladas pela ação da blasfêmia, da apostasia e do pecado. E isso são características da apostasia dos últimos tempos. As pessoas estão desviadas da verdade e preferem voltar atrás aos mitos e às fábulas, que são os verdadeiros características deste tipo de pessoa que vemos hoje nas igrejas. Eu fiquei indignada quando eu vi a ação desta mulher para com aqueles humildes que estavam ali. E muitos ainda, meus queridos, eu fico indignada que as igrejas, a apostasia tomou tanto conta dessas igrejas que muitos ainda esperam e dizem sobre a volta de Jesus. Há pessoas que estão à espera de Jesus vir nas nuvens para arrebatar uma igreja que se diz ser santa e predicadora da palavra de Deus. É muita hipocrisia. Vocês crêem mesmo que Jesus vai vir nas nuvens para poder arrebatar uma igreja que está totalmente blasfemando contra o evangelho? Se Jesus tiver que botar o pé nessa terra aqui novamente, porque é promessa dele voltar, ele não vai voltar para arrebatar a igreja, ele vai voltar para poder novamente tirar o pecado do mundo. É porque esse mundo tá pecado, tá pecaminoso. É a única coisa que ele vai fazer é voltar novamente para poder despertar a mente humana e para poder limpar de todo o pecado. Que igreja que ainda tem a coragem de predicar sobre a volta de Jesus estando nessa blasfêmia, nessa apostasia? Eu recebi um vídeo, meus queridos, que me enviaram desde o Brasil, de um canal que se chama Porta dos Fundos. Não conhecia, fiquei conhecendo porque me enviaram o vídeo. E neste vídeo, eles fizeram uma cena supostamente onde o ator se vestia de Jesus. O que mais me chamou a atenção não foi o vídeo que eu estava vendo, não foi
aquela ação que eu estava vendo ali naquele vídeo. O que me chamou a atenção foi como o povo evangélico teve essa repercussão por parte de ver esse vídeo. Os evangélicos começaram a fazer os seus vídeos e enviar suas mensagens nas redes sociais para entrar até em processo contra este canal. Um canal que fez que tinha um ator vestido de Jesus, e ali eles fizeram umas cenas ali, e pelo suposto Jesus que aparecia na cena. A religiosidade, meus queridos, é característica dos fariseus. Condena um canal por fazer um vídeo de um suposto Jesus, mas não condena tais atos de apostasia, de blasfêmia e pecado dentro das suas próprias igrejas. Eu nunca vi tanta hipocrisia na minha vida. Querem condenar um canal por ter feito um ator vestido de Jesus, mas não condenam suas próprias apostasias dentro das suas igrejas. Nós, discípulos de Cristo, meus queridos, não nos afetamos por tais obras feitas em nome de um tal Cristo feito de carne e osso, porque nossa fé não baseia em obras carnais. A nossa fé está nos ensinos da palavra do Senhor. E é esta fé e esses ensinamentos que nos faz ter a convicção de um Deus que ressuscitou e hoje habita em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo e são nossas ações que testificam se verdadeiramente estamos em Cristo e Ele em nós. A mim, em particular, meus queridos, não me afetou quando eu vi este vídeo deste canal chamado Porta dos Fundos. Não me afetou como evangélica, porque eu não ponho minha fé em obras e atos de homens. Eu ponho a minha fé em Cristo. E o Cristo que eu sirvo é um Cristo diferente, não é um Cristo de carne e osso, é um Cristo que habita dentro de mim e que faz toda a transformação. Aí está a diferença. Verdadeiramente estamos em Cristo e Ele em nós. Os evangélicos desse século são religiosos e são como os católicos. Os católicos têm a Virgem como santa e se você faz tais atos em relação à Virgem, eles se sentem ofendidos, porque tem sua fé posta em obras terrenas. Assim também são os evangélicos religiosos, se sentem ofendidos por ver um ator vestido de Jesus, porque sua fé está posta não é na palavra e nos ensinos de Jesus, e sim em obras de homens. É tempo, meus queridos, de despertar e colocar a fé em Deus e não em obras de homens. Devemos ser luzes para o mundo e não estrelas no ministério de Jesus, porque Jesus não busca estrelas. Jesus busca as pessoas que estão aptas, com um coração humilde, para poder enviar o seu evangelho, para poder proclamar o seu evangelho. A mim não me moldeia a opinião e os atos do mundo. Não sou o alfareiro e sim o barro. E aquele que me moldeia me faz permitir e ver aquilo que está bem e aquilo que está mal. Quando temos a Jesus como alfareiro principal, nada nos atinge, porque estamos assegurados nele. Isto que estamos vendo são prejuízos baratos que compram as pessoas que são baratas. Por isso que elas se sentem incomodadas. A ignorância com que muitos vejam as escrituras fazem com que muitos se sentem ofendidos por pouca coisa. Portanto, um conselho: sai desses lugares onde Jesus não seja o centro. Põe seus olhos e ouvido na direção de Deus.
o que fez Jesus quando entrou nos templos de Jerusalém? Teve que limpar, tirar todo o lixo carnal colocado pela mão dos homens, porque os líderes religiosos daquela época eram carnais. Essas passagens nos trazem um ensinamento muito grande, porque Jesus nos demonstra que o verdadeiro templo tem que ser edificado com boas obras. E o verdadeiro templo é nossa vida. A palavra diz que muitos esfriarão na fé, e isso é por conta da apostasia. As pessoas devem ter mais temor e não se colocar debaixo da cobertura desses falsos pastores e profetas, e que predicam fábulas e mitos. É nosso dever predicar o evangelho debaixo da cobertura de Deus. Examinar a palavra e não dizer amém em tudo que escutem por aí. A própria palavra diz: examinar, estude e só retém o que seja bom. É tempo de examinar a palavra, as predicações, as profecias que se dizem nessas congregações. Cuidado, porque a palavra diz que os profetas devem ser julgados. Todo o julgamento das predicações deve ser feito para ver se esta está de acordo com a palavra de Deus. É tempo de dizer: espera, isto não está de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas estão fracas, desviadas e sem fé? São muitas, verdade? Mas chegou o tempo onde muitos discípulos de Cristo alçarão a sua voz em grande júbilo, que só o Senhor é Deus. E estas mesmas vozes serão as que fará a grande diferença em um mundo que está totalmente coberto pela apostasia. Serão estas fontes que fará sair de suas bocas mananciais de águas vivas, que transbordarão sobre vidas, transformando e edificando com a verdade e fazendo com que elas revivam novamente. E nada vai nos separar do grande amor de Deus. É nosso dever envolver com a presença de Deus e com sua palavra e fazer com que os demais se envolvam também. Porque só assim, meus queridos, teremos a autoridade e o poder para profetizar no vale dos ossos secos e fazer com que estes voltem a reviver. Amém, meus queridos? Ficam com Deus, com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.